Oi? Ela já te levou para ficar pendurando na árvore lá e ficar descendo, Não, rodopiando? Que não. absurdo. Pois é. Levei a Lavínia. Ela só leva lá. Eu não entendi por que vocês deram tanta risada. É porque a Lavínia tá fazendo também, Bisteca. Eu conheço a Lavínia. Quem que é Lavínia? Meu Deus, Bisteca. Era pra eu conhecer? Era, Bisteca, ela estudou com a gente no Ano passado. passado. Uma loira com cabelo liso. Falava bem alto. Exatamente. Gritava bastante. Rapaz. Nossa, Eu ela vai adorava ficar tirar muito foto com triste você. contigo, Bisteca. Ah! Mexia no celular a aula inteira. Sim. Sim, lembrei. É verdade. Olha só. Ah, mas aí também, calma aí, ô. Muito aluno aqui. Ah, tem que ficar bravo não, vamos lá. Uma esfera está inscrita em um cilindro circular reto. Então, a esfera está dentro do cilindro circular reto, sendo VE o volume da esfera e VC o volume do cilindro. VC será igual a 50% do VE, 75% do VE e assim por diante. Então, o que a gente tem? Uma esfera inscrita em um cilindro. Então, a gente tem exatamente isso, ó. Vamos desenhar aqui a esfera. Ela está inscrita no cilindro. Certo? Ó, até que deu bonitinho. Deu mais ou menos. Tá bom. Fingir que a tampinha foi um pouquinho para lá, para cá, mas tá bom. Então, a esfera está dentro do cilindro. Então, V é o volume da esfera. Então, vamos considerar o raio da esfera como sendo Rzão. Então, o volume da esfera é 4/3 de Rzão ao cubo. Tudo bem? O que a gente aprendeu? Vamos lá. A gente aprendeu que o raio da esfera e o raio do cilindro, da base dele, vão ser o mesmo. E que a altura do cilindro ela vai ser igual ao diâmetro da esfera. Vocês estão me acompanhando? Então, o que vai ser o volume do cilindro? O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Então, o volume do cilindro vai ser π vezes R ao quadrado. Então, vai ficar R ao quadrado. Vezes a altura, que vai ser 2R. Então, o volume do cilindro vai ser 2πr ao cubo. Eu esqueci do π aqui no volume da esfera. Ninguém me avisou. Ô, Bisteca, Oi. repete por que do Rzinho passou pro Rão. É porque aqui, ó, o Rzinho, meu amor, seria esse cara aqui, que é o raio da base do cilindro. E o raio do cilindro é igual ao raio da esfera. Ah, sim. Entendi, obrigada. E a altura da esfera é igual ao diâmetro, a altura do cilindro, perdão, é igual ao diâmetro da esfera. Aí, galera, ele quer saber quantos por cento o volume do cilindro é em relação ao volume da esfera. A gente pode fazer uma regrinha de 3, né?
A gente tem o seguinte: 4/3 de πr ao cubo equivale a 100%. Então, ó, 2πr ao cubo, que é o volume do cilindro, vai ser x%. Para a gente saber quantos por cento que é de um para o outro. Tá claro isso? Quantos por cento que 2πr ao cubo corresponde de 4/3 de πr ao cubo. Então, vai dar. Vamos multiplicar cruzado aqui, ó. 4/3 de πr ao cubo vezes x é igual a 2πr ao cubo vezes 100. Vai embora o πr ao cubo. Então, eu vou ter 4/3 de x igual a 200. Então, meus amores, 4x vai ser igual a 3 vezes 200, 600. Então, o x vai ser 600 dividido por 4. Então, o x vai ser 6 dividido por 4, 1. Sobra 2. 20 dividido por 4, 5. E aí, sobrou um zerinho. Então, significa o quê? Que o volume do cilindro, ele é 150% do volume da esfera. Então, qual a alternativa que está 150%? Letra C. Eu substituí direto ali, já ali na fórmula, Obstetra. Entendi. Para calcular, né? Aham, aí ficou 3/2 vezes volume da esfera. Aí, tipo, 3/2 é 1,5, que é 150, né? Por cento. Perfeito. Pode ser também. Boa sacada, Enzo. Isso aí, cara. Esse daqui já é um exercício mais complexo, entendeu, Enzo? Vai trabalhar isso. Mas você vai ver que o conceito é aquele conceito básico nosso mesmo. Ah, se for só isso, até que tá tranquilo. O problema vai ser lembrar de todas as De coisas, né? todas essas relações, né? Aqui, ó, tem uma. Aqui, ó, duas. Só na aula de hoje a gente viu essa daqui também, 3. Temos essas daqui, 4. E aí agora a gente vai ver a quinta, que para mim é a mais legal de todas e a que mais cai, que é quando tem a esfera dentro do cone. E o cone dentro da esfera. Que é questão até mesmo de SpaceX, por exemplo. Vamos lá, exercício 10. Exercício 10 não. Vamos para a próxima. Fiz o 4, hein? Estou muito apressado. Então agora a gente vai ver esfera e cone. E aí vai ver o caso que eu acho que é o mais legal, que é esse. A esfera inscrita. Seria a esfera, obviamente, dentro do cone. Certo? Eu vou desenhar aqui para vocês. Tá. Aqui eu tenho um cone, beleza? E aí dentro desse cone, a gente vai desenhar aqui uma esfera. E ela é tangente aos lados do cone.
Vamos fingir que aqui encostou, tá bom? Aqui estaria o centro da esfera. Meus amores, o que a gente vai pensar aqui, ó? Toda vez que a gente estuda, imagine no corte, imagine que você faça a secção transversal. Vocês vão ter aqui, ó, um triângulo, e dentro desse triângulo, que é isósceles, você vai ter inscrito nele um círculo, uma circunferência, nessa secção transversal. E aí, quando a gente puxa esse cara, que é o raio da esfera, até aqui no ponto de tangência, eu já cansei de falar isso para vocês, que o raio ele vai formar 90 graus com o ponto de tangência. E esse seria o raio da esfera. Tudo bem? E a gente vai usar aqui semelhança. Qual semelhança, Bistério? A gente vai usar a semelhança desse triângulo aqui, ó. Que ele pega a altura do cone, o raio da base do cone e a geratriz do cone, tá certo? Esse triângulo aqui, ó, que eu vou dar o nome de VOA, com o triângulo, porque aqui ele é um triângulo retângulo, certo? Então, ó, o VO seria a altura do meu cone. O OA seria o raio do meu cone. Eu vou chamar de Rzinho. Tudo bem? E o VA seria a sua geratriz. Esse triângulo ele vai ser semelhante a esse triângulo aqui, ó. Que é o VO', e aqui eu vou chamar de B. Esse triângulo rosa. Certo? VO' e aqui B. E aí, por que eles são semelhantes? Porque eles vão ter o mesmo ângulo, que é o ângulo V. O ângulo V está nos dois triângulos. E aí vem a importância de saber semelhança. Ó, esse ângulo O aqui e esse ângulo A, eles vão ser iguais. Que esse aqui é 90 para os dois, e eles têm o mesmo ângulo V ali, então eles vão ser iguais. Desenha separado, galera, para vocês visualizarem. Eu posso falar que o centro da esfera é o baricentro dali? Não necessariamente. Porque eu não posso afirmar que aqui vai ser os pontos médios. Porque você está fazendo um encontro das alturas, né? Na verdade, não é nenhum dos pontos, o Kelvin. A não ser que você tivesse, por exemplo, ó, no triângulo equilátero, se fosse um cone equilátero, que a secção é um triângulo equilátero, aí sim, tá bom, Kelvin? Aí poderia. Mas se é um isósceles, não necessariamente, tá? Mas, ó, o importante é esse conceito aqui, ó. VOA, saber o que a gente está trabalhando. A gente está trabalhando com a altura, o raio e a geratriz do cone. Então, eu tenho aqui, ó, VOA. É a altura do cone, o raio do cone e a geratriz do cone. Certo? Aonde eu tenho esses ângulos aqui, né? O ângulo A e aqui o ângulo V. E aí eu tenho aquele triângulo pequenininho ali, ó, que é o VO', uma viola pequenininha. Enfim, que posso essa piada. Aqui e aqui. Que seria esse triângulo aqui. V, O' e o B. Aqui é 90 graus no B, tá? Para não confundir. O ângulo O',
ele é igual ao ângulo A e o V é o mesmo. Por isso que eles são semelhantes. Tá claro, pessoal? E aí a gente tem isso daqui, ó. Esse O'B é o raio da esfera. Tudo bem? E esse VO' aqui, ó, ele seria a altura do cone menos o raio da esfera. Porque de O' até o O é o raio da esfera. Então, de V até o O' seria a altura menos o raio da esfera. Se vocês guardarem isso daqui, vocês vão ver que qualquer exercício que a esfera ela está inscrita dentro do triângulo, vocês vão conseguir fazer através de semelhança. E aí, quais são os lados que são proporcionais? Lembra que a gente vai pegar os lados que são opostos ao mesmo ângulo. Então, o raio aqui da esfera, ele é proporcional ao raio do cone, e a hipotenusa desse triângulo, que seria H menos R, ela é proporcional à geratriz. Fala, Enzo. Professor, não entendi por que é H menos R. Porque, Enzo, você tem aqui, ó, de V, vou fazer aqui, ó, a reta, de V até o O, tudo isso é H, que é a altura do cone. E aí, Enzo, você tem esse pedacinho aqui embaixo, ó, do O' até o O, ele é o raio da esfera. Então, do V até o O', ele seria a altura do cone menos o raio da esfera. Entendi. Valeu. Vamos lá, copia essa parte aí para eu mostrar um exemplo desse. Vamos lá? Então, né?
Sabe o que eu falei? A apostila não traz nenhum exercício desse. Parabéns pra apostila. E o resto é tudo geometria analítica. Vou pesquisar aqui nos meus arquivos, pessoal, e daqui a pouco a gente faz, tá? Senão eu vou ficar fazendo a ruim de vocês. Às vezes a gente faz um exercício sobre isso. Um cone circular reto de giratória está inscrito em um cilindro. Eu não quero isso. Todos vão trabalhar outra coisa. Vou mostrar agora a esfera circunscrita, que é o próximo. Professor, Oi. você não pode fazer o 6, não? É ele mesmo. Obrigadão. Obrigado. Vamos lá. Atividade proposta. Ele fala exatamente isso, né? Um cone circular reto tem altura 12 centímetros e raio da base 5. O raio da esfera inscrita nesse cone mede em centímetros. Então, vamos desenhar aqui para a gente ter essa ideia. A gente tem um cone. E uma esfera dentro dele. Aí ele quer saber o raio dessa esfera. Ficou bonitão o desenho. Meus amores, as informações que ele deu foram essas, ó. A altura do cone, então, ó, a altura do cone, que é essa daqui, 12, e o raio da base dele, que é esse cara aqui, 5. Tudo bem? Então, esse raio aqui, que é da base do cone, é 5. E a altura também do cone é igual a 12. Certo? Aí a esfera está lá e ele quer saber exatamente qual é o raio da esfera. Ele quer saber esse carinha aqui. Tudo bem? Você sempre vai fazer assim, galera, ó, para não ficar bitolado. Você puxa o raio da esfera até o ponto e diz que aqui vai formar 90 graus. Então, aqui é o raio da esfera e aqui embaixo também vai ser o raio da esfera. Por isso que aqui, ó, esse pedaço do triângulo vai ser 12 menos o raio da esfera. E aí você separa os dois triângulos, tá? Não deixe de identificar, ó, esse ângulo vai ser igual para os dois triângulos e esse ângulo com esse ângulo também são iguais. E aí você tem esses dois triângulos aqui, ó. Você tem um triângulo maior, que é formado pela altura, pela geratriz e o raio do cone, e esse triângulo aqui menor, que é formado
pelo raio da esfera e aquela hipotenusa. Vamos lá, o primeiro triângulo aqui, ó. Primeiro triângulo vai ser 5 e 12. A altura do cone e raio da base do cone. O segundo triângulo seria aqui, ó. O raio, hipotenusa. E aí, ó, esse pedacinho aqui, meus amores, ele seria 12 menos o raio. Então, seria 12 menos o raio. Certo? Quais são os lados proporcionais? O 5, como ele está na frente do ângulo verde, ele vai ser proporcional ao raio, tá certo? E o 12 menos R, que está na frente da hipotenusa, ele é proporcional à hipotenusa do triângulo. Então, a gente precisa descobrir qual é a geratriz, primeiro, desse cone. Então, faz Pitágoras aqui, ó. G ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, G ao quadrado é 144 mais 25. G ao quadrado é 169. Então, o G vai ser a raiz de 169. O G vai ser 13. Depois que a gente descobrir o G, a gente vai fazer semelhança. Todo mundo está tranquilo aí com a questão da semelhança? Semelhança, a gente pega os lados homólogos. Tá? Então, vamos lá, ó. O R está na frente do ângulo verde. Então, vai ficar R dividido por 5. Assim como 12 menos R vai ser dividido por G, que a gente achou que é 13. Então, vai dar 13R igual a 5 vezes 12 menos R. 5 vezes 12, 60. 5 vezes menos R, menos 5R. Passa esse R para cá somando, então vai dar 18R igual a 60. Então, o R, ele vai ser 60 sobre 18. Simplificando por 6, né? Vai dar 10 sobre 3. Alternativa correta. Letra A. Segundo ano. Tudo bem? Fala, professor. Não, eu Tudo quero bem. que vocês falem alguma coisa. Tudo certo? Então, a Tudo gente certo. viu aqui, ó, na esfera com o cone, a esfera inscrita ao cone. Agora a gente vai ver o contrário. A esfera circunscrita ao cone. Então, agora a gente vai ver o cone dentro da esfera ali. Hoje ou semana que vem? Ah, eu tô pensando nisso, aí eu não cobro... Vamos fazer os exercícios que eu tenho ali, que eu não fiz ainda, que aí tem 2. Um é sobre isso e o outro é mais tranquilo. Que aí qualquer coisa eu cobro isso, eu não cobro isso na prova, cai até aqui, né? Que não sei se vai dar tempo. A gente vai até que horas? A gente vai até 10h10, só que já são 10h15. Então a gente não vai mais em hora nenhuma. Ah, eu me empolguei, desculpa. Então, beleza. Então é isso, galera. Aí semana que vem a gente vê. Eu vou mandar uma listinha para vocês, como eu fiz também lá para o AS, para a listinha direcionar vocês para a prova trimestral, tá bom? Com o gabarito, certo? A prova só vai até isso. Beleza. É, vai até aqui. Não, a prova vocês vão estudar o que está na listinha. Aí na listinha eu vou abranger tudo que eu dei até aqui, tá? Até aqui. Beleza? Ô, meus amores, desculpa aí, viu? Foi mal.
Passei um pouco. Me excedi. Beijo. Beijo. Valeu, Ó, professor. Obrigado pela saudade de aula. vocês, hein, ó. Morrendo de saudade. Tchau, Tchau, tchau. Bistec. Obrigada pela aula. Obrigada. Até terça-feira que vem.